Deixa eu passar para vocês uma situação interessante que eu vivi há muito tempo atrás. Isso foi mais ou menos na década de 90. Um problema que eu enfrentei em uma eletroerosão. Para quem não sabe o que é eletroerosão, o próprio nome está dizendo, erosão por eletricidade. É um equipamento gigantesco, grande, muito grande mesmo, que tem indústria, que ele faz molde para injeção de termoplástico. Vamos supor, você quer fazer uma peça de plástico, por exemplo, esses aqui, ó, que é o negócio do dente de Nicolas, tá vendo? Você quer fazer isso. Então como é que você faz isso? Você tem uma máquina que faz um molde, daí você tem um molde e você injeta o plástico derretido dentro do molde, entendeu? Aí você faz a peça. Uma das ferramentas utilizadas, Nicole, cega também, Nicole? Meu Deus do céu, Nicole não é mole não, cara. Vai falar não, goze a mim, cara. É a eletroerosão que você utiliza. Tem um detalhe importantíssimo que eu queria passar para vocês que fazem manutenção industrial ou manutenção que precise trabalhar com CNC, CLP, unidades lógicas de programação. Alguns equipamentos, se você tiver qualquer tipo de problema no teclado, vou dar um espirro agora, ninguém merece, né? Eita, meio da aula um espirro, né? Se você tiver qualquer tipo de teclado e esse teclado porventura travar a tecla ou acionar uma tecla antes dessa máquina iniciar, pode ser que você trave essa unidade lógica, ela não funcione mais, tá? Em indústria, por ser um ambiente muito pesado, muito carregado o ar, às vezes alguns produtos químicos acabam entrando no teclado e acionando teclas aleatoriamente sem a utilização do teclado pelo usuário. Isso é muito comum de acontecer. Com a gente que trabalha em informática, às vezes acontece quando você trabalha com refrigerante próximo a teclado. Isso acontece muito. Eu peguei uma máquina, uma eletroerosão fabricada na Alemanha, que você ligava, ela não ligava. A placa estava mortinha. Morreu, como diz o pessoal. E a gente analisava, media, testava, estava tudo normal e ela não ligava de jeito nenhum. Tá? O que aconteceu? Nós sofremos muito para consertar aquela máquina. Quem consertou fui eu. Me deu um rompante, é isso que fala, rompante, é isso? Me deu uma coisa de doido e eu fiz uma coisa meia maluca, que acabou dando um resultado. Para quem não conhece programação ou utilização de teclado para você fazer, por exemplo aqui, ó, eu vou dar um comando aqui em DOS, que seria o mesmo comando que você dá clicar 2 vezes no meu computador, tá bom? Vou dar passar algumas informações para você. Deixa eu afastar minha câmera um pouquinho, se é que eu consigo. Não consigo ficar mais do que fora do que isso não, tá? Então esse comando que eu dei aqui, que é o dir, para listar o diretório, seria mais ou menos o mesmo comando que você clicar 2 vezes no meu computador, tá? Eu vou dar um CD barra, eu vou retornar para a unidade raiz. Eu tô aqui no HD, tá bom? Na unidade C do HD. Se eu quero visualizar o conteúdo, eu vou dar um comando dir. Eu dou um dir barra W para aparecer em coluna. Então basicamente o que eu tenho na minha unidade C é isso aqui, tá bom?
Seria a mesma coisa que você clicar 2 vezes no meu computador e clicar na unidade C. Se eu quero abrir uma dessas pastas, eu tenho aí a pasta Windows, eu tenho a pasta AMD. Se eu quero entrar naquela pasta, eu vou dar um CD AMD. Repare que o prompt de comando ficou ali C2./AMD. Eu estou dentro da pasta AMD. Se eu der um dir aqui, vai listar todo o conteúdo da pasta AMD. Se eu quiser voltar para o diretório raiz, cd ... vou voltar para o raiz, cls eu limpo a tela. dir/w, dir é para listar o diretório e aparecer as pastas que estão e os arquivos, tá bom? AMD é uma pasta, KMS Pico Zip é um arquivo, tudo que tiver entre colchetes é pasta e o que tiver sem colchetes é arquivo. Por que eu estou passando isso para vocês? O teclado na programação, quando você cria um determinado comando, e antigamente para essas máquinas iniciais elas executavam um comando AutoExec-BAT, que executava um comando em lote. O que acontecia? Você fazia a linha de comando, digitava a linha do comando e, na verdade, o que você digitava no teclado não correspondia ao que o sistema reconhecia. Então, nessa eletroerosão, nós tínhamos que executar um comando inicial. Só que a gente tinha um comando que vinha da fábrica, que era a linha de comando que eles mandavam para a gente programar. Só que quando a gente programava essa linha de comando, não entrava o comando certo. A máquina não entrava, não funcionava, não fazia leitura. Nós fazíamos essa programação no teclado da máquina, que na verdade era um teclado que ia de 0 a 9, e você abria os comandos direto por esse teclado de 0 a 9, e tinha, eu acho que era A, B, um negócio assim, alguns caracteres a mais. O que aconteceu? Nós precisamos reprogramar essa linha de comando dessa eletroerosão. Só que quando a gente programava isso no teclado dela, dava defeito, tá? A gente não conseguia programar. A gente lia a linha de comando perfeitamente, lia certinho, fazia a instrução do comando direitinho, mas ela não executava. Eu tenho uma característica comigo que é o seguinte: se eu estiver enfrentando um problema qualquer, eu tento consertar e desisto, deixo largo de lado. Eu vou para casa, dormia, e no dia seguinte, caramba, isso acontece comigo até hoje, eu acordava com a solução na cabeça. Minha cabeça parece que ficava formatando aquelas ideias, e eu chegava na fábrica, o pessoal: e aí, Marcelo? Que na época lá o pessoal me chamava de Moraes. E aí, Moraes, como é que ficou? O que a gente vai fazer? Eu falei: caraca, eu tive uma ideia, galera, pode ser que não resolva, mas é um negócio meio doido. E às vezes você tem que partir para o troço meio insano mesmo. O que eu fiz que resolveu o problema? E por opção a fábrica não quis bancar o custo disso, tá? Nós tínhamos duas eletroerosões iguaizinhas, idênticas, iguais. Uma estava funcionando perfeito, nós fizemos a reprogramação do comando, funcionou normal. E na outra máquina nós fizemos a reprogramação e não deu certo. O que eu fiz? Eu arranquei o teclado da máquina que estava boa, tirei o teclado, soltei os parafusos. Ele tinha um cabinho flat, cabo flex eu não conheço, cabo flex não existe, tá bom? Quem fala cabo flex está falando errado, é cabo flat. Troquei o tecladinho, arranquei o teclado da máquina que estava boa, levei esse teclado para a máquina que não estava aceitando a programação e fiz a programação no teclado da máquina que estava funcionando. Quando eu fechei o arquivo, falar arquivo, salvei, fechei, que eu sentei o dedo no power, pô,
a máquina, pum, acendeu. Pra vocês terem uma noção, era um teclado de fósforo verde. Pra você ter uma noção do tempo que eu trabalho com tal de eletrônica e tal de informática. Era quando que eu liguei ela, e começou a ler os códigos, mais ou menos igual vai acontecer aqui, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu lembro o comando. Ficou assim, ó, tipo assim, isso aqui que vocês estão vendo. Ela ficou essa loucura aí, lendo os códigos. Quando ela terminou de ler, é tipo fazendo um boot, mais um boot em um sistema DOS. Ela ligou e acendeu o painel todinho. Ela era tipo um robô, galera, sendo bem sincera. Ela tinha um bração que ela fazia assim, ela fazia uma movimentação prévia para testar os fins de curso, e depois ela voltava para o load, para a base. Então quando eu sentei o dedo nela, que eu fiz power, ela aquele robôzão mexendo, eu falei, caraca, resolvi o problema. Qual era o problema? O teclado dessa máquina estava com um defeito, que quando eu digitava a linha de código lá, ela não reconhecia o caractere como um caractere que eu digitava, embora ele aparecesse na tela. Eu lia a linha de comando todinha. Tá? Só que ela não estava correta. Só para finalizar, como que em programação, às vezes um detalhe representa muita coisa. Alguns anos atrás, eu estava passando aula de Excel para uma turma de 5 alunos. Vocês estão doidinhos com essa tela correndo aí, então? Eu acho melhor até eu tirar, né? Até eu tô ficando tonto. Deixa eu tirar. Eu dei ali um dir/w/s, ou seja, para listar todos os diretórios, todas as pastas que tem no meu HD. Deixa eu fechar aqui, pronto. Eu estava passando aula para uma turma de Excel com 4 ou 5 pessoas. Eu acho que eram 5 pessoas. E eu costumava dar aula de Excel ditando os comandos. Igual a soma, abre parêntese, B1, 2 pontos, L2, tal. Eu dava linha de comando. Só que aconteceu o seguinte, tinha uma aluna, Cosete Feitosa. Eu lembro disso como se fosse hoje. Nessa mesma turma também tinha minha aluna Sueli, a esposa do Cláudio, da ração. Então, beleza. Pô, mandei todo mundo fez a mesma linha de comando, só que a conta da Cosete estava errada. Oh, Jesus, o que está acontecendo? Eu olhava a fórmula estava certa. Eu conferia lá. Igual, soma, não, igual, a soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, e 7, certinho, fechando, mas a conta dela dava errado. Eu já estava quase com dor de cabeça. E eu tive uma ideia meio insana. Eu falei, Cosete, digita para mim agora a fórmula. Eu quero ver você digitando no teclado. Foi só aí que eu matei o defeito. Apaguei a fórmula todinha e mandei ela digitar, olhando o que ela estava digitando. Por incrível que pareça, quando ela ia fazer o I, se eu não me engano, ela tinha feito curso de datilografia, ou I, um negócio assim que eu não me lembro muito bem. Mas ao invés dela colocar o 1, ela fazia o L minúsculo. Então, na verdade, ela não estava colocando o caractere certo, ela estava colocando o caractere errado na fórmula, e a fórmula ia dar errado mesmo. Então, qual a lição que eu quero deixar para vocês? Às vezes, o resolver o problema, às vezes, o você ser admirado por outras pessoas, vai passar por você tomar uma atitude meia louca. Vamos fazer uma loucura, vamos trocar o teclado das máquinas. Se eu tivesse falado isso para alguém ia aceitar? Mas foi assim que foi feito. Eu falei, mas também a galera lá tinha uma moral com a galera. Eu tinha 21 anos, eu era moleque, era criança. Falei, galera, o negócio é o seguinte, vamos trocar os teclados? A pessoa, pô, Marcelo, tá doideira?
Mas vamos, trocamos os teclados e conseguimos refazer a programação e as duas máquinas ficaram boas, tá? Então o erro era um erro de teclado. Às vezes o resolver o problema vai passar por você fazer uma coisa fora da caixinha, fora da realidade, algo louco, crazy, né? Como diz o pessoal, very crazy. Mas eu, muitas das vezes, pensar só no lógico, às vezes não funciona. Aí eu falei com o gerente, na época, o gerente Sérgio, eu falei, Sérgio, o problema daquela máquina lá é o teclado. Ele, mas como? Ó, vou te falar o que eu fiz. Nós refizemos a programação da máquina 1, funcionou normal. Refizemos a mesma programação que o pessoal da Alemanha mandou na máquina 2, a máquina não funciona, ela não liga. Fizemos a mesma programação. Linha de comando, eu conferi um monte de vezes, tudo certinho. Aí, mas o que você fez para resolver? Ó, eu peguei o teclado da que programou e botei na outra e programei. O problema está no teclado, tem algum caractere ali que está errado. Quando eu digito, ele diz errado. Aí ele falou, ó, tem que trocar o teclado tá ruim. Quando eles viram o preço do teclado, eles falaram, Moraes, resolveu? Esquece, não vamos trocar nada, pelo amor de Deus. Na época eu lembro que o valor desse teclado era o preço de um carro Ômega, que era um carro top da época, um Ômega. Era o preço de um Ômega. Eu resolvi só trocando o teclado. Depois eu voltei o teclado para a máquina original. Todas as vezes que precisava fazer a programação, a alteração, a gente tinha que fazer isso. Trocar o teclado. Porque não resolvia com o teclado da máquina. Tá bom, galera? A genialidade às vezes está em pensar diferente. Pensar fora da caixinha. E inventar as coisas mais loucas do mundo. Tá? O importante é resolver o problema do seu cliente. Tá bom, galera? Abração para todo mundo. Professor Marcelo Moraes.